para o Augusto Gadelha, ex-presidente do Conselho de Administração do CEITEC, e agradeço por ter aceito o convite, Augusto. Por 10 minutos, Augusto. Senhor deputado Nilton Tato, muito obrigado pelo convite. E eu gostaria, na realidade, de fazer um toque um pouco diferente daqueles que me antecederam e colocar realmente a questão do porquê dessa estatização, ou dessa privatização, que nem chega a ser a privatização, mas sim para a paralisação e a publicização, como se diz, ou dissolução, mais corretamente colocado, de uma iniciativa que realmente marcou um período em que ciência e tecnologia tinha uma consideração muito elevada por parte do governo da época. Na realidade, eu gostaria só de recordar alguns pontos básicos do qual eu participei, não só dentro do Ministério de Ciência e Tecnologia, mas como depois a presidente do Conselho do CEITEC, sendo o primeiro presidente do Conselho do CEITEC. Deixa eu só colocar aqui uma... Na realidade, o CEITEC ele foi criado dentro de uma visão de importância da microeletrônica no país, que estava... E daí nós começamos realmente, o Ministério de Ciência e Tecnologia, no ano de 2002, iniciou o Programa Nacional de Microeletrônica. Depois disso, houve vários programas, como o programa CI Brasil, certo? O programa das design houses, que foram, então, instalados em dezenas delas, cerca de 20 e poucas design houses foram instaladas no Brasil, e o Brasil começou realmente a crescer na sua competência relativa a essa questão da microeletrônica. Né? E o que ocorreu é que isso daí chegou um momento em que se percebeu a importância de nós termos realmente uma empresa ou uma instituição que pudesse, de alguma forma, fazer a fabricação do chip. Porque o que acontecia, muitos desses projetos, eles tinham que ir para o exterior e, às vezes, passavam cerca de 1 ano para serem implementados lá no exterior. Além disso, várias das demandas internas do país, elas tinham que, de alguma forma, entrar numa fila que demorava demais para ser atendida dentro de foundries que existia no exterior. Então, havia um processo aí de competitividade no país nessa área, ou seja, criar competência dentro dessa área no país. Tá? Então, daí veio a ideia, tá certo? Devido a uma doação de uma fábrica, dos equipamentos de uma fábrica da Motorola que estava fechando, né, para que a gente pudesse fazer a implantação de uma empresa que viesse a criar a competitividade, a competência do Brasil nesse setor. Eu desconheço no mundo qualquer empresa de semicondutores que foi criado com o objetivo de fazer formação de recursos humanos, de competência neste setor, em qualquer lugar do mundo, que não fosse algo de uma iniciativa do Estado. Somente com a iniciativa do Estado houve realmente essa ideia de criar uma competência nacional no setor de microeletrônica. E isso foi investido milhões de dólares em vários países, até bilhões, para que realmente esses países adquirissem essa competência. E isso a gente pode ver em países como a Índia, só para considerar os de menor porte, a Índia, a Malásia, o próprio México, em vários outros lugares, houve um incentivo muito grande para criar essa competência. E o CEITEC foi fruto desse intuito do Ministério de Ciência e Tecnologia da época de fazer com que o Brasil criasse
uma base científica, uma base tecnológica no setor de microeletrônica. Em nenhum momento se pensou em fazer uma empresa que fosse concorrer com as grandes campeãs da área de microeletrônica do mundo. Esse não era o objetivo da época. O objetivo, na realidade, era a formação de recursos humanos. Então, se a gente quer verificar, por exemplo, onde está, tá certo? Aonde está, por exemplo, a questão dos chamados objetivos, não primeiros, mas os objetivos secundários, ali está basicamente a questão da formação de recursos humanos. E isso, em nenhum momento, a gente percebe, dentro do Ministério da Economia ou dentro do Ministério de Ciência e Tecnologia, essa preocupação nas suas falas. Tá? Então, há uma ideia quase que burocrática de descrever os mecanismos de desfazer-se de uma empresa, tá certo? Que não tem como objetivo concorrer no mercado, não tem como objetivo de ter um lucro imediato ou ter a sua capacidade de venda no mercado suficiente para se sustentar em curto prazo. Nós temos, na realidade, 11 anos do CEITEC e já havia uma tendência de crescimento. E na época que foi criado, de vendas, inclusive, porque a ideia da venda era, inclusive, para vendas de necessidades do governo, de necessidades mais prementes da área do país, e que poderia, então, de alguma forma, dar um desafogo, digamos, nos custos operacionais do CEITEC. Mas havia, evidentemente, a ideia de que o governo seria o sócio parceiro que iria manter isso, porque esses custos iriam, de alguma forma, refletir em outros ganhos do país na parte de que teria empresa, atração de empresas, a criação de novos grupos de pesquisa e assim por diante. Hoje nós temos aí essa tendência de fazer uma organização social para agregar somente alguns pesquisadores que estavam no CEITEC, tá certo? Quando nós já temos mais de 200 grupos de pesquisa no país nessa área de microeletrônica, mas que falta a eles alguma coisa que coloque o pé na terra, digamos, que faça com que realmente isso ocorra de uma forma produtiva. Tá? Então, a aliança, tá certo? A aliança da área de pesquisa com a área fabril era o que iria motivar a formação de grupos de maior competência no mercado. Tá? E, por exemplo, na época já estávamos negociando com a Casa da Moeda a questão do passaporte eletrônico, tá? Através de chips eletrônicos que poderiam fazer o passaporte eletrônico. A Casa da Moeda, tá certo? Ela teve várias sessões conosco de negociação disso e, por algum motivo que eu também desconheço, ela opta por uma empresa alemã e hoje algo que poderia dar essa sustentabilidade econômica tão reclamada pelo Ministério da Economia, ela coloca, na realidade, tudo isso dentro de uma empresa alemã. Eu não sei quais foram os motivos, mas a mesma coisa ocorreu na questão dos hemoderivados e assim por diante. Então, faltou aos governos posteriores esse apoio para fazer com que o CEITEC pudesse, sim, ser autossustentável, tá? Apesar de este não ter sido o objetivo primário. A ideia não era que nós fôssemos uma empresa autossustentável, mas sim um gestador de competência na área de microeletrônica no Brasil. Né? A questão, por exemplo, do SINAVE, que era o Sistema de Identificação Autoveicular, foi outro projeto que nós negociamos longamente com o pessoal da área de transporte no Brasil, na área e isso daí também estava, de alguma forma, era uma grande esperança para que a gente pudesse, o governo, através dessas demandas, pudesse realmente dar sustentabilidade econômica ao CEITEC. Mas nada disso ocorreu.
E o que a gente percebe neste governo, em que você tem uma aparente falta de importância à área de ciência e tecnologia, como a gente tem visto isso nas universidades, no centro de pesquisa, nós vemos, na realidade, vários desmontes ocorrendo no país e agora nós vemos o desmonte do CEITEC nesse processo. Então, isso é que me, de alguma forma, deixa um pouco escandalizado nesse processo. Eu agradeço muito a oportunidade de falar aqui com vocês.